Fica a dica dessa semana, está incrível. Lembrando que começou Casa Cor, então hoje vamos dar dicas de quê? Casa Cor, e temos hoje o querido Caio Oliveira, meu marido, arquiteto maravilhoso, para quem não sabe. E o Claudinho também vai participar hoje com a gente para falar tudo que a gente achou, que referência, quais nossas ideias da Casa Cor, que está acontecendo agora em São Paulo. Né, Claudinho? Olha, a primeira impressão, né, é que a gente tem uma nova maneira, né, de ver a casa, e Casa Cor expressa isso. Mudou de local, né, o que já deu uma baita diferença. Exatamente, foram 14 anos, né, no Jockey. E agora no Allianz Parque, né? Então até o pessoal que quiser depois de conhecer e tal, a gente vai colocar e vai até 15 de novembro, né? Isso. E 56 espaços, um conceito totalmente diferente, até para a Casa Cor, né? Para o movimento que a gente estava acostumado, mas principalmente a casa original, como eles estão pensando nessa versão 2021 e claro, traz as apostas também para 2022, né? Eu vou te falar que me surpreendeu bastante essa mudança, porque, como você falou, foram 14 anos de jockey, a gente estava tão acostumado já com a forma que era, já tinha aquele circuito que eles até faziam, né? Eles às vezes mudavam a forma de fazer, mas os ambientes eram mais ou menos sempre os mesmos. Apesar de, óbvio, cada um personalizar de um jeito, mas a gente já estava meio acostumado. E aí, quando a gente soube que mudou para o Allianz Parque, eu achei que seria uma coisa muito diferente, mas eu me surpreendi. Você tem uma entrada um pouco mais simplificada, né? Porque você entra ali num pavilhão térreo mais simples, mas quando você chega lá em cima, que é onde começa de fato a mostra, a gente estava até conversando, lembra muito a Casa Cor Miami, porque foi no rooftop, pelo menos aqui a gente teve, né, a oportunidade de ir em 2018, aconteceu no rooftop e assim, era muito parecida a entrada, sabe? Com os telões digitais, as coisas muito, muito semelhantes. Mais escuro, mais breu de você entrar, como se fosse um túnel, e aí de repente você sai, entra e fala, nossa. E dá aquela surpresa, sabe? E que de fato, talvez, eu acho que o que, na minha opinião, também começa surpreendendo, esse rooftop talvez veio para dar um pá, né? Porque nós temos uma realidade paulistana, né? 2 andares, sexto andar, 7º andar e aí o rooftop, né? Isso. Então você tem... e no rooftop é interessante porque é tudo construído, né? Na realidade eles pegaram aparentemente, pelo menos, né? Eu não conheço o rooftop sem a Casa Cor, mas eu imagino que, pelo que deu para perceber, todas as estruturas dos ambientes novas, né? Todas feitas especificamente para a Casa Cor. Inclusive aquele espaço da EG, né? A casa. Que é uma casa totalmente estruturada, é repensar a arquitetura, né? A forma essa de construir. Nova arquitetura, a forma de construir. A colocação... Ela foi construída em 10 dias, né? 10 dias apenas, né? É quase um Lego, né? E aí você tem a estrutura interna de madeira, o compensado naval, né? E aquela área externa, uma telha vegetal. É muito legal isso. Repensa isso, não? Você que é arquiteto? Muito. Acho que traz um... Eu na realidade, sempre gosto de alternativas. Eu gosto de fazer, né, diferente, que o pessoal às vezes assiste aí, sabe que a gente ousa. E eu sempre, desde que surgiu, por exemplo, soluções como steel frame, coisas do tipo, eu sempre gostei muito de pensar em usar de fato essas soluções. No Brasil a gente ainda tem uma resistência muito grande da grande maioria das pessoas em buscar alternativas, né? Sair desse padrão europeu, né? de tijolo, daquela casa que tem que ser resistente a tudo. E aí eles esquecem que, por exemplo, o padrão americano é tudo de steel frame e aguenta furacão. Ou seja... Aliás, é feito para isso mesmo. Esse nosso conceito de que a nossa casa de tijolo é mais resistente e tal, isso é meio que lenda, né? E se destruiu, reconstrói rapidamente, volta ao normal e em uma semana, 10 dias já está tudo pronto de novo. Até mesmo para o conceito de reforma, né? Todo mundo assiste muito Irmãos à Obra, não sei o quê, vê aqueles ambientes saindo, fala, o cara reforma em 7 dias e acha que aqui no Brasil é só fazer igual. Não consegue. Mas com soluções assim, óbvio que até 7 dias eu confesso para você que eu duvido que de fato aconteça, né? Sim. Por mais bem planejado que ele seja, né? É a mágica da televisão. Mas essas soluções são bacanas, porque elas trazem essa versatilidade, né? E ali eles trazem ainda um material, na minha opinião, um pouco mais... eu não vou nem dizer inovador, porque são materiais que já tem bastante no mercado, mas é uma nova forma de usar e que talvez, né, e lá eles mostram um resultado de um ambiente muito legal, né, muito bem montado. Verdade.
E é interessante porque, de certa maneira, né, a gente vai, sim, de encontro à natureza, sabe, esse reencontro com a natureza, um ambiente que traz... Eu acho que eles levaram bem em consideração o tema, né, como caso original. Se você pega, começando a entrar, você vai pelos primeiros ambientes ali, você já vê aquela coisa orgânica, muitas curvas, aquela integração de chão, teto e parede, muita madeira. Quase como se você morasse numa caverna, né, cara? Alguns ambientes, assim, aquela sensação tanto do orgânico quanto a cor, a textura dos materiais, parece que você está em algo realmente natural, assim, né? Você voltou a... Falando em cores, inclusive, né? A gente vem com terrosos, mas não aquele terroso marrom. São terrosos leves, mais claros. Uma paleta mais clara. Paredes escuras muito pontuais. Mas, em modo geral, você usa uma paleta mais clara, mas não necessariamente branco e cinza. Não teve esse ano. Se você reparar, o branco e cinza não teve. Ele tem mais cor quente, exatamente. Uma paleta mais clarinha. No rooftop mesmo, na verdade, tem um ambiente ali que ainda usa um pouco do preto, né? Que até usa o carvão. Eu, particularmente, achei uma ideia incrível. Como conceito, né? Não sei se para aplicar isso no dia a dia, a gente está até conversando sobre isso, se é tão viável, porque ele usa o carvão como acabamento de jardim, de paisagismo. Para fazer a decoração. Como ele orna elementos pretos na decoração e tal, eu achei que foi extremamente inteligente o uso do carvão, mas é o que eu falei, ali a gente está falando muito de conceitos, né? Ali não necessariamente é para fazer uma réplica em casa, mas é para a gente explorar conceitos, explorar materiais e coisas do gênero. E aí acho que isso quebra um pouco essa linha do rooftop, porque quase todo ele, né, os espaços das empresas, inclusive, que estão lá, são todos muito para esses tons claros, tudo muito neutro, tudo muito aberto, ventilado, muita luz natural, né? Muita luz natural. Então, e assim, os ambientes muito abertos, os banheiros muito conectados aos quartos, né? Tudo integrado. Os próprios internos dos banheiros sem tanta delimitação, tudo muito unificado. Eu gosto muito desse conceito. Menos paredes, isso é interessante. Menos parede. A gente já vinha comentando isso, mas os ambientes integrados, né? Essa casa que se mistura inteira, né? Sim. Que não tem mais, tem pouca delimitação, né? E é interessante porque nós somos meio portugueses, né? Aqui, né? E os ambientes compartimentados, quarto, banheiro, cozinha, né? Isso vem mudando fortemente, né? Nos últimos anos. E ali, claro que eu acho que tem todo um conceito de mostra também, mas a gente percebe evidente. Né, uma arquitetura fluida, né? Sim, tudo flui, né? Tudo parece que vai se misturando, né? Parece que o dia a dia... Você caminha pelos espaços, né, de uma forma mais livre, mais solta. Eu acho que isso também como a gente estava falando, essa questão da compartimentação que a gente tem, né, nesse padrão construtivo, já é uma herança, inclusive, do padrão construtivo, que te limitava a ter grandes vãos, grandes aberturas, e hoje a gente já não tem, né? Hoje você constrói com estrutura metálica, que foi muitas das soluções que eles usaram lá. Você tem painéis pré-moldados, você tem, como eles apresentaram agora lá, né, aquelas placas modulares de compensado naval. Então, assim, hoje a gente consegue soluções para criar esses ambientes maiores, para te dar essa versatilidade de mexer dentro. Antigamente tudo era muito estrutural, então tinha que ter um espaçamento ali meio que pré-determinado, porque você não podia exceder aqueles tamanhos, né? E acho que isso acabou criando essa arquitetura muito fechada, né? E hoje, cada vez mais, a gente, com as soluções óbvias, a gente vai quebrando e vai abrindo, e lá eles mostram muito isso. Quase todos os espaços, mesmo os que estão no andar de baixo, tem essa pegada de fluidez, de ambientes mais conectados, quarto com sala, meio aberto, uma coisa mais assim. E quando quer dar privacidade, entra com uma outra solução na parede. Ou um tecido, ou persianas, eles entram com madeira. Aliás, vocês têm uma persiana aqui que são aqueles fios. A gente tem ela aqui. Você tem ela aqui. Aí, na hora que eu falei, olha só, mano. Exato. Para dar privacidade num escritório, que é um home office. Gente, eu não conseguia imaginar o uso daquela peça. Quando você vê aplicado, é elegante demais, né? Rapaz. Você quer essa talvez. É muito leve, né? Ele dá essa privacidade, né? Uma privacidade sem bloquear totalmente. Então você tem
ventilação, você tem... Mantém a luz. Mantém a luminosidade. É muito interessante. Mantém o ambiente espaçado, você não fecha ele como uma construção de madeira. Se você olhar lá, muitos ambientes que precisam dessa, separar sofá, separar o ambiente da sala, do quarto, com a cozinha, eles criam divisórias muito sutis, muito delicadas, muito leves, ou colocam como se fossem ripas de madeira separadas, não muito juntinha, tudo muito espaçado, também, muito vazado. Para a luz percorrer os ambientes, isso a gente sentiu bastante. Muita clarabóia, né? Aquelas aberturas no teto para trazer a iluminação natural, porque esses espaços grandes têm isso também, né? Que dependendo do tamanho, o meio acaba ficando distante das extremidades e aí a luminosidade nem sempre chega. Então essas soluções que eles trazem eventualmente de usar a própria clarabóia e outras soluções, acaba trazendo a luz natural durante o dia para o espaço como um todo, né? Eu vi isso lá também bastante, jardim de inverno, desse espaço mesmo do que a gente estava falando do carvão, né? Eles usam ali um jardim de inverno no centro praticamente do projeto, né? Cercando o banheiro, o quarto ali, conectando tudo, e que distribui uma iluminação que, cara, eu entrei e falei, essa aqui seria a minha casa de campo. Olha, uma outra coisa que eu achei muito interessante, essa nova arquitetura é orgânica total, né? Sim. Tá ela muito curva, muitas, né? Muito os sofás são redondos, ovais, né? Mesas ovais, né? As cadeiras redondas, engraçado, é interessante isso, né? Isso de alguma maneira cria uma fluidez muito interessante na arquitetura, né? E uma outra coisa que me chamou muito a atenção, memórias afetivas. A gente estava até brincando, né? Eu olhei uma mesa e falei, nossa, eu tinha uma mesa dessa e sem conhecer, né? Num dado momento a gente se livrou da mesa, né? Sem lembrar que era uma Sérgio Rodrigues, né? E aí porque você não tem a referência e acaba se desfazendo porque ela ficou uma peça velha. Mentira, você desfez de uma Sérgio. Eu não me desfiz de nada, né? Isso vai virar meme, gente. Ele jogou fora. Papos e mames acaba resolvendo, né, atualizar a casa e aquela peça estava lá e, né, era uma peça naquele momento, né, que não era compatível com a ideia. Nos anos 1960, 65, sei lá, né, aquilo tinha peças mais modernas e aí trocou-se aquela peça, mas quando eu falo isso, né, a gente despreza muitas vezes, né, a pessoa, vou reformar a casa, joga tudo fora, sem guardar algumas referências importantes. Então, nessa mostra é muito claro isso, né? Mobiliário, esse mobiliário, se fosse uma casa real, né? Esse mobiliário provavelmente foi guardado, veio de família, exatamente, né? O vovô tinha na casa, né? Aquela peça, aquela cadeira, e encaixado num contexto muito legal. Assim, não é aquela peça que você olha e fala, nossa, ele só guardou porque era do avô. Eles conseguiram fazer uma composição bem legal com as peças. Eu acho que isso é muito tendência, né? Tá vindo essa parte da arquitetura afetiva, de você se identificar com o ambiente, não só compor o ambiente com tudo novo, lindo, maravilhoso de design, mas ele não ter o quê? O toque pessoal. A personalidade. A personalidade. Então, isso está mudando, está sendo modificado com o tempo. Então, por mais que você renove, você troque, tudo vai ter sim. É necessário ter aquele cantinho, aquela parte afetiva sua, que é uma memória, uma referência, é algo seu, para incorporar no ambiente. Inclusive, um espaço que a gente estava comentando, que você também tinha gostado muito, né? Que é um living, né? Mas nesse living você tem peças vintage, você tem um sofá, que nitidamente é um sofá, uma peça atual. Sim. Mas o sofá e uma poltrona, que seriam mais contemporâneas, peças novas, e quase todo o resto, coleções, né? Junta coleções, o seu mobiliário vintage, lembrando que vintage é peça original, né? Não é retrô, não é releitura, né? É vintage porque a peça é original, resgatada. Pode ter até sido mexida, restaurada, mas sem perder a característica original da peça, né? E as estruturas de serralheria, né? Tem muita coisa. Nossa, cara. A gente já vem há alguns anos sentindo que está voltando, né? Antigamente tinha muito esquadria em ferro e vidro e tal. Isso foi se perdendo um pouco, principalmente no litoral aqui, né? Que a gente vê pouco por conta até talvez de corrosão e coisas assim. Sim. Mas você começa a perceber o retorno desse material, né? Muita divisória. A gente está trazendo de volta o conceito de vidro canelado, vidro martelado, né? Você começa a trazer coisas que você via na
Na época da casa, né, da avó, né, da eu vi assim, caneladinho, né? E aí falava, ai, nossa, isso é super brega, isso é antigo. Hoje em dia, é claro que o que é mais legal da arquitetura é que sempre há uma releitura das coisas, né? Então, quando a gente fala de retorno desses materiais, normalmente é empregando eles de uma forma diferente, às vezes até um pouco mais inteligente, em locais, né, mais específicos. A gente hoje em dia usa muito divisória, né, com ferro e vidro canelado, o próprio vidro martelado, a gente viu lá alguns espaços usando também como divisória, como elementos decorativos, box, e aí mesclado com os materiais mais comuns, com madeira e tal, ele traz uma sofisticação de volta, né, para os projetos. E o ferro tem a versatilidade também de cores, né? Porque o ferro normalmente é pintado, diferente do alumínio que ele vem pintado já de fábrica e você tem menos possibilidade de personalização, o ferro você pinta ele na cor que você quer. Então isso te deixa brincar com N possibilidades. Fazer a viagem que quiser. Dá né? para personalizar o projeto. Só para a gente fechar, uma coisa que foi muito observado mesmo, a casa vai ter home office, né? Quase todos os ambientes com espaço, quase todos os ambientes tinham espaço. Tem uma mesa pequena, uma bancada, pelo menos para sentar e trabalhar com note. Isso ficou muito claro, muito evidente. E interessante porque alguns espaços, aí você até, eu vou trazer aqui uma referência que me chamou muita atenção, porque parece que você tem um home montado, um officezinho montado num terraço. Também, tem muito porque, isso. Que espaço eu uso na minha casa? Qual a finalidade? Eu acho que foi com a Valéria Loureiro que a gente conversou recentemente e ela mesma confessou que na casa dela tinha um terraço que ela pouco usava e virou escritório. E virou um espaço mais utilizado e tal, e tem o escritório, o cantinho para trabalho e tal, porque ela acabou, é uma necessidade, ela tem um escritório, mas aquela necessidade acabou sendo... ficou evidente para todo mundo, né? Não tem jeito. Então, acho que não voltamos mais desse jeito, né? Algumas empresas não voltam mais mesmo. Ou até volta, mas você ainda tem um revezamento, tudo mais, uma tendência e tal. E ficou muito claro lá, você vê todos os ambientes tem uma mesinha, um cantinho, um lugar para usar o computador, e tudo de um jeito muito sutil, né? Você não entra, você não repara, não percebe-se que você está entrando na sala, nossa, ali vai ser o escritório. Não, você olha, tá tudo muito bem incorporado, muito lindo, muito clean, muito perfeitinho. Aí você vê, putz, realmente ali é um cantinho para trabalhar. Tem bastante. Uma coisa que eu vi lá também que me chamou muita atenção foi a inversão, até comentamos também da madeira e dos pisos, né? A gente viu muito piso de porcelanato voltando bastante, né? Com padrões de granilite, de pedras, de mármore mesmo, né? Algumas cores, mas óbvio, tudo buscando esse encontro com a natureza, né? Esse encontro com o natural. E as madeiras que normalmente estavam no piso indo muito para as paredes e para os tetos, né? Eles começaram a fazer essa brincadeira também de mesclar esses elementos. É aquele conceito meio caixa, né? Muito. Isso é bem interessante. Eu até me confesso que me incomodava um pouco, né? Por pensar, né? Sim. Mas quando você vê ele executado, né? A sensação é muito interessante, que é aquela coisa do aconchego, do quentinho, né? Apesar eu acho que essa arquitetura pós-pandemia, né? Tantas coisas que a gente vivenciou, ela vai tentando resgatar, né? Amores, né? Tentando resgatar a afetividade, tentando resgatar realmente esse aconchego, né? A casa vira realmente um centro de afeto realmente, né? Sim, de sentimentos gerais, né? De cuidar de muitas coisas. Inclusive tem um espaço, eu não vou me lembrar exatamente onde ele está posicionado lá, mas que ele é todo de madeira. Não sei se vocês lembram, é piso, parede, é todo. Ele parece E quando a gente às vezes propõe isso para alguns clientes, eles falam, mas é muita madeira. Mas quando você está no espaço, você vivencia o espaço, a sensação é gostosa, porque a madeira tem essa questão do conforto, né? E aí é o que eu falei, lá eles brincaram muito com essa questão da madeira e do piso, e aí assim, né, tem essa questão do quente e do frio, e aí quando você tem um piso frio ele esquenta com a parede, e aí eles fazem essa mescla de forma que fique tudo mais harmônico, né? Você consegue ter essa sensação de equilíbrio, que os ambientes ficaram equilibrados, e aí entra a questão do clean, tem aqueles com mais personalidade que tem um pouco mais de cor, de elementos, mas num geral você percebe, na grande maioria deles, um equilíbrio, né, no espaço. Assim. Gente, foi muita coisa legal que a gente viu, vai continuar vendo, Dá pra falar muita coisa, são coisas muito legais.
A gente recomenda quem se interessa, gosta, quer saber as tendências, né? Eu não vou chamar de tendência, mas as apostas, né? Sim. Para o próximo ano. Visite Casa Cor, vai até 15 de novembro. Está aí o endereço, como vocês se localizam, né? Para visitar. Funciona de terça a domingo, né? Do meio-dia até as 22 horas. Então dá para visitar, é um passeio interessante, muito completo. Dá para fazer com a família. Dá para fazer com a família. Tá muito interessante, maravilhoso, gente. Inclusive é bom só frisar pro pessoal que tem que agendar horário, né? Para não chegar lá. Aí tem que comprar o convite antecipadamente com horário de entrada. É o ideal para não chegar lá e achar que é só entrar. Não. E lá, pessoal, máscara o tempo todo, né? Sim. Exatamente. Todos os cuidados para que a gente realmente mantenha ainda, né, essas nossas questões de segurança. E o Fica a Dica dessa semana, então, estamos com o quê? Casa Cor, tendências, cores mais terrosas, mas uma paleta mais clara, coisas muito orgânicas, integração, ambientes super integrados, sem muita parede, quanto mais aberto, melhor. E quanto mais aconchegante, melhor. Muita madeira, muitos materiais orgânicos, materiais naturais. Nada de muito... Não teve muito industrial, se você reparar, pouquinho industrial. Então a gente fica aí, ó o latido do cachorro aqui avisando que o nosso programa já encerrou. Fica a dica da semana, tá incrível, maravilhoso, acompanhe.